Noite, está lá em Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Feliz de ver o Wagner e sua família, e que Deus abençoe muito. Sejam bem-vindos aí. Marcos, capítulo 6, verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Para muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. E ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentassem em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos e devemos glorificar em todo o tempo, porque a provisão quem gera é Deus. Eu poderia dizer que a provisão quem vai gerar é Deus, mas na verdade a provisão quem já gerou foi Deus. Nós não podemos fazer aquilo que só Deus pode. Nós devemos confiar naquilo que Ele faz, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele vai fazer. E a provisão é algo que vem do Senhor. Mas nós precisamos entender que às vezes quando nós falamos assim: olha, 2025 vai ser o ano da provisão, a impressão que alguns de nós podem ter é que isso vai acontecer como um passe de mágica. Olha, entrei em 2025 e agora a provisão vai vir sobre mim, não importa como eu esteja, não importa a forma que eu estou vivendo, e vai dar tudo certo. E na verdade não é isso. Na verdade não tem nada a ver com isso, né? Nós podemos dizer que todos vão provar dessa provisão. A vontade de Deus seria que sim, porque Deus provê para que todos os filhos desfrutem daquilo que Ele tem provido. A pastora já se antecipou aqui e citou um dos versículos que eu iria citar, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, mas é a unidade do Espírito. E o texto está dizendo: honre ao Senhor com as tuas primícias, honre ao Senhor com o teu melhor, e os teus celeiros se encherão, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é bom ou não é? O celeiro cheio, os barris transbordando, os lagares transbordando. Eu disse aqui no culto da virada, encher fala de nós temos aquilo que nós precisamos. Encher é para dentro, encher é para cada um de nós. Mas o texto está falando que não só vai encher os barris, o texto está dizendo que vai transbordar. Então eu creio que não é apenas um ano onde você vai ter para você,
você, mas eu creio que é o ano, talvez um dos melhores e maiores anos, onde Deus vai te usar como uma mão abençoadora. Alguém pega isso? Deus vai te usar como alguém para abençoar. Você vai ter recurso não só para você, mas você vai ter para abençoar aquele que necessita, para socorrer aquele que está precisando. Aleluia. Esse é o papel da igreja que eu creio, uma igreja que é mão, que é auxílio, que é socorro. Malaquias capítulo 3 e verso 10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Mas a parte que eu quero me deter aqui: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir sobre vós as janelas do céu. Irmão, é coisa boa ter a janela do céu aberta sobre a sua vida. Aleluia, pensa nisso, as janelas dos céus abertas sobre a sua vida. E ele dizendo: veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas na tua vida. E olha como o texto termina: que você não vai ter nem aonde guardar. E você não vai ter onde guardar, o que você vai fazer? Você vai abençoar quem precisa. Esse é o ano que Deus vai prover para você ser provisão na vida de quem necessita. Eu quero declarar que não vai parar em você. Não vai parar. Eu disse aqui no culto da virada e vou repetir hoje: não espere provisão de Deus se você já está se preocupando em construir um celeiro maior. Tem gente que fala: esse é o ano da provisão, então eu vou construir um celeiro maior para eu guardar tudo que Deus vai enviar. Não. Se for construir celeiro maior, isso se chama tolice. Tolo. Você não sabe que hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem juntado, para quem vai ficar? Então não construa celeiro maior, deixa encher. E quando encher, você começa a perguntar: e agora, Senhor, para quem vai? Para quem vai aquilo que não vai parar em mim, que eu não vou reter, que eu não vou segurar, mas eu vou usar para abençoar. Mas eu citei esses dois versículos porque nós precisamos compreender que encher o celeiro e transbordar os barris, os lagares, quem é que faz? Deus. Abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, quem é que faz? Deus. Essa é a parte de Deus. Deus faz aquilo que é impossível. Deus faz aquilo que nenhum outro pode fazer. Mas em ambos os textos nós encontramos aquilo que é parte nossa. Provérbios diz: honra o Senhor. Malaquias diz que haja obediência, que haja uma entrega. Então nós vemos que há a parte que só Deus pode fazer, e Ele já fez, porque nada disso Ele vai fazer. Tudo isso Ele já fez, já está pronto, porque o Deus, diferente do homem, Ele não fala para ir fazer. Quando Deus fala, já está feito, já está pronto, é para que nós tomemos posse e desfrutemos. Mas existe um posicionamento que cabe ao homem ocupar. E aí eu sei, você está olhando dizendo: pastor, mas tudo isso aí que você citou é Antigo Testamento. Tá bom. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9, a minha Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou. Quem preparou? Diga Deus. Me ajuda a pregar, Lagoinha. Diga Deus. Quem preparou? Deus. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem desceu o coração do homem aquilo que Deus preparou para todos. Não, para aqueles que o amam. Aqui eu encontro honra, obediência, amor. Isso fala de um posicionamento. E eu quero crer que de fato você vai provar desse ano de provisão extraordinária, sobrenatural. É sobrenatural para nós, para Deus é natural. Mas eu quero declarar que essa provisão vai se tornar natural na tua vida. Você vai parar de se espantar, né? Se a gente está se espantando é porque ainda está sendo sobrenatural, não virou natural. Para Deus é natural, para Deus não é sobrenatural prover. Aí, você percebeu que o texto que nós lemos, a Bíblia repete por 3, 4 vezes: deserto,
deserto, e foram para o deserto, e estavam no deserto, e havia fome no deserto. É para deixar claro a situação, a condição e o lugar, e nada disso pode mudar a nossa história, nada disso pode gerar um milagre, nada disso pode mudar a nossa situação, mas deserto é um mero detalhe para Deus. Na verdade, deserto é o cenário que Deus usa para mostrar, olha, esse ambiente naturalmente não podia prover, mas quando eu estou presente, até no deserto tem milagre, até no deserto vai acontecer a provisão extraordinária. Alguém crê nisso? Alguém recebe essa palavra? Alguém pega essa palavra? Só que nós precisamos compreender acerca do posicionamento que a Bíblia nos deixa claro. Aqui no verso 34, a Bíblia diz, eu amo os versículos anteriores, porque Jesus chega para os discípulos e diz, gente, vocês estão tão envolvidos fazendo tantas coisas, que vocês mesmos não estão se alimentando. É tempo de parar um pouco. Vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, vamos nos alimentar. Mas de repente, a multidão vê o movimento, vê os discípulos seguindo, vê Jesus se movimentando. E eles conhecendo, eles dizem, não, nós não queremos ficar para trás. Nós queremos ir para onde eles estão indo, nós vamos segui-los, porque vai acontecer algo. Alguém crê que algo vai acontecer? Alguém crê que algo já está acontecendo da parte de Deus? E eles estão dizendo, vamos atrás, vamos. E o texto é tão lindo que diz que eles chegaram na frente. Eles chegaram antes a pé, eles chegaram no lugar antes. Mas no verso 34, então, quando Jesus e a sua comitiva, os seus discípulos chegam, a palavra de Deus diz, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Aqui nós já encontramos o primeiro posicionamento para nós como cristãos tomarmos. Sabe, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Lembra quando em determinado momento Jesus chega para os seus discípulos e ele vai questionar quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas relatam que eu sou? E eles vão dizer, olha, eles dizem que você é um profeta, que você é Elias, Jeremias, um profeta. Então Jesus muda o destino da pergunta. Jesus muda o alvo da pergunta e agora faz aqueles que são seus discípulos, aqueles que são os seus seguidores. Ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É nesse momento que Pedro toma a frente e já faz a declaração bombástica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer, olha Pedro, boa coisa você disse. Mas isso não vem de você. Isso foi o Pai que te revelou. Mas eu quero te dizer que você é Pedro. Antes era Simão. Antes era ouvinte. Está chegando o tempo de você parar de ser só ouvinte. 2025 é o ano que vai vir a provisão de unção, de autoridade, de graça, de ousadia, de intrepidez, e você não vai mais ser só ouvinte. E ele diz, e eu te digo que tu és Pedro, rocha, Petrus, fragmento de rocha. E eu sei que quando a gente fala isso, alguém pode dizer, pastor, mas eu sou só um fragmento, fragmento, né? Um pedacinho, uma lasca, um fragmento da rocha, tão pequenininho. Irmão, pode parecer, mas se você for observar aqueles que estudam as rochas, você vai descobrir que ainda que seja um fragmento, o fragmento tem a mesma essência da rocha. Ainda que seja pequenino, ainda que seja só um fragmento, tem a mesma constituição, a mesma essência da rocha. Sabe o que é isso? Cristãos. Então nós começamos a compreender que aquilo que Jesus nos aponta precisa ser uma realidade na nossa vida. Quer provar dessa provisão? Tem alguém que quer? Dá um glória a Deus, um aleluia. Então está aqui o primeiro passo. Antes da provisão, precisa haver compaixão. Antes da provisão, precisa haver compaixão. Sabe o que é compaixão? Sofrer com os que sofrem.
sentir o que aqueles que estão. Por que é que eu estou dizendo que nada vai conseguir parar em você? Você vai olhar e vai dizer: para que eu preciso de 2 tênis se tem alguém andando descalço lá? Ah, meu Deus. Para que eu preciso aquela não, é mulheres só, né, que parece centopeia, monte de calçado. Para que eu preciso se tem alguém que não tem? Para que eu preciso de algo mais se alguém não tem? Então, o primeiro passo que Jesus nos ensina é isso. Ele está nos mostrando, antes da provisão, precisa haver compaixão. Porque não faz sentido ter provisão sem compaixão. Não faz sentido provar desse celeiro cheio se for para reter. Sabe, e hoje quando nós começamos a olhar para isso, a olhar para esse prisma, Jesus chega, tem uma multidão e ele sente compaixão. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Eram de pessoas que precisavam ser orientadas, cuidadas, recebidas, amadas. Sabe, esse é o papel da igreja: amar, receber, acolher. Ter compaixão não é apontar o sofrimento, é sofrer com aquele que sofre. Não, está sofrendo, mereceu, está sofrendo, talvez fez algo por isso. Não, o nosso Jesus é um Jesus que tem compaixão. E nós somos fragmentos de rocha, pequenos cristãos. Então, quando eu começo a entender isso, eu enxergo que cada dificuldade que a gente passa, na verdade é muito mais do que uma dificuldade. Porque naquele momento vai haver uma dificuldade. As pessoas chegam, as pessoas começam a ouvir Jesus. Jesus está ali ensinando, as horas vão passando e as pessoas vão ter uma necessidade natural, que é o quê? Fome. Uma dificuldade, não havia alimento para aquelas pessoas. Mas é nesse momento que eu começo a entender que essa dificuldade, na verdade, é uma oportunidade. E que no nome de Jesus hoje você possa pegar isso no teu coração. E se alguém até aqui chegou com alguma dificuldade, eu quero declarar que você vai começar a enxergar essa dificuldade como uma oportunidade. Vai mudar de nome hoje, não é mais dificuldade, é o que? Uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus está te dando. Oportunidade de crer, oportunidade de confiar, oportunidade de obedecer, oportunidade de praticar compaixão. São oportunidades que Deus está nos dando. Então, se hoje você tem uma necessidade, se hoje você tem uma dificuldade, dá glória a Deus, diz aleluia, porque essa é uma oportunidade para que a provisão de Deus se manifeste sobre a tua vida. Mas não esqueça da compaixão. Não esqueça. Não esqueça que a compaixão precisa estar no teu coração. Não, sabe, queridos, muitas vezes nós perdemos de viver coisas maravilhosas. Nós entramos num ano em que Deus está dizendo: eu estou abençoando. Não vou dizer que Deus vai abençoar, Deus já abençoou. E nós entramos nesse ano e nós não conseguimos mover, romper e provar e desfrutar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com o nosso olhar comprometido. E eu não sei se você sabe disso, mas um olhar comprometido adoece o corpo. Eu vou repetir para você entender e receber. Um olhar comprometido adoece o corpo, adoece a alma. Como assim, pastor? A minha Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, e que densas trevas serão. Esse é o ano de você, querido. Tem alguém olhando sobre a face da terra, porque às vezes a gente anda como se fosse juiz do céu na terra. E Deus não disse para a gente ser juiz, Ele disse para a gente ser sal, para a gente ser luz, para a gente ajudar os outros a carregar os seus fardos. Mas ninguém aqui recebeu uma carteirinha de juiz do céu na terra. Não, eu tenho que olhar o que é ruim, porque não, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele está com os seus olhos sobre aqueles que são bons e que são maus. Os teus olhos precisam estar sobre a tua vida, cuidar dela, né? Mas quando diz respeito ao outro, eu preciso ter compaixão. Ele disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz.
está me falando acerca da forma como a gente vê as coisas. Então, entenda isso, se posicione diante disso. Eu creio que Deus está fazendo, como eu disse, para mim, no céu já está pronto. A oração que Jesus nos ensina é essa: Pai, que seja aqui na terra como é aí no céu, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é aí no céu. E aí nós vamos nos movendo, né, nessa compaixão, essa entrega, esse sofrer com o que sofre, perecer com o que perece. E aí a gente já não consegue mais viver apenas para realizar sonhos pessoais, individuais. Não, eu estou vivendo porque agora eu tenho esse sonho, Deus vai fazer. Agora eu tenho aquele outro sonho, Deus vai ter que fazer. Sabe, querido, quando a gente vive só para os nossos sonhos pessoais, nem sempre vai haver condição. Alguém aqui já deixou de realizar algum sonho na vida? Só eu? Não, todos nós. Por quê? Porque às vezes para realizar aquele sonho não houve condição. Mas deixa eu te dizer, quando nós deixamos de viver os nossos sonhos pessoais e dizemos: Senhor, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver a tua vontade. Se para os nossos sonhos nem sempre há recurso, para o propósito de Deus nunca vai faltar a provisão. Para os planos de Deus nunca faltará a provisão. Ele nos diz na sua palavra, Jeremias capítulo 29 diz: Eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de lhe dar esperança e um futuro. Sabe, quando é os nossos sonhos, muitas vezes falta condição, mas quando a gente decide viver o propósito de Deus, nunca vai faltar a provisão, nunca vai faltar o recurso, não vai faltar. E ainda em nome de Jesus eu creio que vai transbordar para você cumprir o propósito de Deus. Sabe, Deus me lembrou aqui agora, onde que a gente encontra isso? Na vida de José. Alguém que vai ser jogado numa cisterna, alguém que vai trabalhar de servo na casa de Potifar, alguém que vai parar numa cadeia, mas que um dia vai ocupar um trono. Mas nunca no coração de José faltou compaixão, porque ele está na casa de Potifar acusado injustamente, e a minha Bíblia não relata a defesa de José. Não declara José querendo ser justiceiro, porque hoje muitas vezes a gente anda no meio do corpo querendo ser justiceiro, e José não vai dizer: a culpa é da tua mulher, foi ela que me assediou, a culpa é dela. Não, José vai para a cadeia, José fica preso. Na cadeia ele se preocupa com o copeiro, com o padeiro do faraó. Que é isso? Compaixão. Eu estou vendo que você não está bem, eu estou vendo que você está sofrendo, quer compartilhar o seu sofrimento. E aí José vai chegar aonde? Na provisão de Deus, vai chegar no trono. E o que acontece no trono? Ele começa a administrar com esse coração. E aí tem fome ao redor, mas existe provisão no Egito. Na verdade a provisão não está no Egito, a provisão vem do céu para o Egito. Está entendendo? Eu estou no Brasil, quem vai mudar a condição do Brasil? Deus. Ele é poderoso para mudar, Ele é poderoso para transformar. E a provisão estava no Egito. Os celeiros estavam cheios, a ponto que vinha gente de toda parte para dizer: olha, nós precisamos da provisão que vocês têm. E eu quero declarar que 2025 vai ser o ano onde o mundo vai vir procurar você como igreja para dizer: eu quero provar da provisão que você carrega, da provisão de paz, de alegria, de mansidão, a provisão de tranquilidade, a provisão de graça. Alguém crê nisso? Alguém pega essa palavra? Aleluia! Eu creio nisso. Então aqui a provisão, né, virá, mas antes precisamos da compaixão. Mas eu também aprendo aqui nessa passagem, Jesus vê a multidão, tem compaixão, ovelhas como sem pastores, ficam ouvindo, tem fome, a hora se avança, e de repente Jesus vai dizer: olha, alguém vai chegar e vai dizer: vamos, os discípulos, né, vamos dispensar esse povo, já é tarde, eles estão com fome, não há como alimentá-los, vamos mandar e que cada um dê conta do seu alimento, que cada um se vire para se alimentar, que cada um se vire para comer. É isso que nós encontramos. E é nesse momento que Jesus vai perguntar: mas o que é que vocês têm aí?
Qual é a provisão que vocês têm? Qual é o recurso que vocês têm? E aqui algo me chama muita atenção. Não sei se você já pensou nisso. Mas Jesus pergunta quanto eles têm. E quando ele pergunta para Filipe. Mas quem cuidava dos recursos? Judas. Mas Jesus pergunta para Filipe. Por que ele não pergunta para Judas? Judas, quanto nós temos? Porque eu quero fazer algo maravilhoso. Eu quero fazer algo extraordinário. Sabe, não espere ver Jesus usando para algo extraordinário e maravilhoso falsos e traidores. Não era Filipe quem cuidava dessa parte, mas é a Filipe que ele pergunta. É a Filipe que ele questiona o que nós temos, quanto nós temos, o que é que naturalmente dá para fazer. E sabe, a resposta dos discípulos me assusta ainda mais. Olha, se a gente tivesse 200 denários, não seria possível. E tem mais, seria justo, seria válido, seria importante gastar 200 denários para alimentar. Você consegue entender a pergunta dos discípulos? Eles estão dizendo assim: vale a pena gastar dinheiro com essa multidão? Vale a pena a gente tentar alimentar com aquilo que a gente tem? Então nós precisamos entender que para provar da provisão, também precisa haver participação. A gente também precisa participar. Quando nós entendemos que antes da provisão vem a compaixão, quando a compaixão é gerada, irmão, você já não consegue mais ficar neutro. Você não consegue mais ficar sem se envolver, sem participar. Não, olha, tem que doar sexta. Não ouvi nada. Opa, o que é? Não, hoje não é sexta, hoje é segunda. A gente já não consegue mais ficar como quem não entendeu. Sabe isso? Quando nós entendemos a compaixão, nós entendemos o propósito, já não tem mais a ver com o indivíduo, tem a ver com o coletivo. Agora não é acerca do eu, é acerca do nós. E quando nós entendemos isso, isso nos leva a nos aproximar do que Jesus está fazendo. A gente não vai se afastar, a gente vai se aproximar. E eles se aproximam, para quê? Para participar. Porque não existe compaixão que nos deixe separados. Não existe não, mas eu tenho tão pouco que não vai ajudar. Se existe compaixão, eu creio que o pouco que eu tenho vai acrescentar, que o pouco que eu posso fazer vai ajudar. Talvez eu possa ir lá e fazer pouco, mas esse pouco pode ser muito na vida daquele que perece, na vida daquele que sofre. Sabe, a gente só consegue ficar distante daquilo que a gente não crê. A gente só continua distante daquilo que não nos interessa. Você nunca vai estar distante daquilo que verdadeiramente te interessa. Você sempre vai buscar estar mais perto daquilo que te interessa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Já veio uma provisão de água. Você pode dar um glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso que provê, que sacia a sede do sedento, que sacia a fome do faminto. Ele é provedor. Então nós só ficamos distantes daquilo que nós não nos interessamos. Porque se há interesse, a gente vai se aproximar. A gente sempre se aproxima daquilo que nos interessa. O problema é que muitas vezes nós estamos nos afastando daquilo que interessa a Deus. Eu tenho sonho, eu tenho desejo, eu me aproximo, porque é o meu interesse, eu vou até últimas consequências. Mas e os planos de Deus? O propósito de Deus? A vontade de Deus? Então, quando nós nos interessamos, nós queremos nos aproximar, nós queremos chegar mais perto, nós queremos nos envolver. Coisas que nos interessam não precisam nem chamar a gente, sim ou não? Sim, irmão. Coisa que interessa a gente se oferece. A gente fala, olha, estou aqui. Mas coisa que não nos interessa, a gente fica como paisagem. Ninguém me viu, ninguém me acha. Então a gente precisa entender que essa compaixão vai levar a uma participação. No verso 41 diz assim: em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Então Jesus vai dizer, olha, o que dá para fazer? Não tem recurso, não tem nada, vamos dispensar esse povo. Jesus diz, não, vocês vão alimentar ele. Vocês vão alimentar, a igreja vai alimentar. Está entendendo o que eu estou dizendo desde o começo?
Sabe, a igreja não é mendiga pedindo de comer. A igreja é aquela que carrega o alimento. A igreja é aquela: ah, pastor, eu não tenho nada. Não, você tem 5 pães e 2 peixinhos. Você tem, Deus já proveu, Deus já provisionou. E nós temos, é a igreja que vai alimentar, é a igreja que vai dar de comer. Eu tenho certeza, irmão, que se nesse final de ano eu fosse lá na Câmara, amanhã eu vou participar de um café da manhã para os pastores na Câmara. Eu tenho certeza que se eu fosse lá e pedisse: olha, preciso de ajuda para alimentar pessoas que vão passar esse fim de ano e não tem o que comer, os políticos iriam arrumar, ainda que fosse por política. Mas esse não é o papel dos políticos, esse é o papel da igreja, esse é o papel daqueles que têm provado da provisão de Deus, e essa provisão não para em nós. E aí nós estamos vendo ele dizendo: olha, o que é que tem? Tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguém aqui que está se envolvendo. Tem alguém aqui que está participando. Tem alguém aqui que está fazendo parte, né? E aí Jesus então vai começar a compartilhar. E é nesse momento que os discípulos vão se envolver. Que discípulos são esses? São os mesmos que no começo do texto estavam dizendo assim: vale a pena gastar esse dinheiro com esse povo? Vale a pena gastar recurso para alimentar essa multidão? Eram os mesmos que estavam dizendo: mandem embora. Mas agora estão servindo. E eu quero declarar que debaixo dessa provisão, dessa unção, 2025 você vai servir como nunca antes no reino. Não é sobre escala, não é sobre um cronograma de culto, não. É sobre um estilo de vida nessa terra. Você vai servir as pessoas ao teu redor, você vai servir as pessoas no teu trabalho, você vai servir na escola, na faculdade, eu creio, no nome de Jesus. Então ele está dando aos discípulos. Antes eles não acreditavam ser importante gastar tanto dinheiro para alimentar a multidão, mas agora eles estão crendo tanto que estão até servindo, que está passando pela... Está entendendo? O pão e o peixe não era para eles, era para passar pelas mãos deles. Os pães e peixes não paravam nas mãos deles, eles iam compartilhar. Jesus dizendo: eu estou gerando a provisão, eu estou gerando o milagre, e eu estou te dando a oportunidade de participar daquilo que eu estou fazendo. Estou te dando a oportunidade de estar envolvido. Não parava neles. E por que isso é importante, irmãos? Porque o envolvimento, a atitude, a ação, ela quebra a incredulidade. Nós dizemos muitas vezes: eu tenho fé, eu tenho fé. Quem tem fé aqui? Glória a Deus. Quarta-feira, culto fé, tá? Voltou. Glória a Deus. Só que a minha Bíblia diz que uma fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é inútil. Eu tenho fé, eu tenho fé. Então, se nós temos fé, tem que ter ação, tem que ter atitude de quem se move debaixo da fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Ontem nós estávamos lá em Curitiba, a primeira ministração fora que eu fui fazer, no Brasil para Cristo do Boqueirão. E eu falava acerca de Isaías 43, quando o Senhor vai dizer ao povo: olha, gente, esqueçam do passado, deixem o passado para trás, esqueçam as coisas que ficaram, porque eu estou fazendo algo novo na sua vida agora, é hoje, é nesse momento. Será que você não está vendo? Deus está falando em Isaías 43 exatamente: vejam o que eu estou fazendo agora. Mas eu não estou vendo. Mas se Deus falou, eu estou crendo. Porque a fé é isso. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas do que eu creio através da palavra. De onde vem a fé? Da palavra. A fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do evangelho. A fé vem por ouvir Deus falar. Tem alguém ouvindo Deus falar aqui? Aleluia. Quando eu ouço Deus falar, a fé é acrescentada, ela é fortalecida. E se tem fé, agora precisa ter ação, agora precisa ter atitude, agora precisa ter movimento. Então o envolvimento quebra, neutraliza a incredulidade.
Às vezes nós temos linguagem de fé, mas ação de incrédulo. Dizemos ter fé, mas com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com o nosso posicionamento, nós mostramos: eu não creio que Deus existe, eu não creio que Ele está presente, eu não creio que os olhos dele estão sobre toda a terra. Muitas vezes a nossa ação mostra incredulidade. Então, se nós cremos, nós nos movemos. Se nós cremos, nós nos envolvemos. Não é sobre ser o que eu quero, não, é sobre ser o que Jesus quer. Porque os discípulos estavam dizendo: manda embora. Mas Jesus diz: dê de comer. A vontade deles é que cada um fosse para suas casas e se alimentasse por conta. A vontade de Jesus é que a igreja os alimentasse, que os discípulos os alimentassem. Muitas vezes nós queremos envolver Jesus no que nós queremos, mas será que nós nos envolvemos naquilo que Ele quer? Jesus, realiza meu sonho. Oh, esse é meu sonho, Pai. Será que hoje Jesus pode dizer assim: filho, posso contar com você para realizar o meu sonho? Posso contar com você, igreja, para realizar o meu sonho em Araucária? Posso contar com você para realizar um sonho na tua casa, na tua família, com as pessoas que estão ao teu redor? Sabe, eles queriam que cada um fosse e se alimentasse, mas Jesus vai dizer: deem de comer vocês. Irmão, pensa comigo, 5.000 homens, dá trabalho ou não dá? A gente faz alguns jantares aqui para poucos e já dá um trabalhão, não é assim? Agora imagina 5.000 pessoas. Tem gente que já, meu Deus, eu só chego depois de tudo pronto. 5.000 pessoas vai dar muito trabalho, vai dar muito o que fazer, não tem como, né? Então talvez alguns não iam querer se envolver. Se é Jesus, meu irmão, que quer, eu quero, eu me envolvo. É para alimentar essa multidão, vamos embora. E mais, né, para alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Não é sobre só ser um grande trabalho, é sobre ser um trabalho humanamente impossível. Mas é impossível para o homem, mas não existe impossíveis para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Então, se tem compaixão, irmão, tem participação. E essa participação é coletiva, não é individual, não é individualista, não é acerca de um homem, não. Terceiro que eu aprendo nesse mesmo versículo, e a pastora já citou aqui, né? Verso 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Jesus vai pedir o que tem, vai aparecer 5 pães e 2 peixes, tem o recurso, e agora que tem o recurso, o que acontece? Jesus pega aquilo que parece ser pouco, humanamente, aquilo que muitos iam dizer é pouco. Tem gente que ainda está olhando aqui dizendo é pouco, eu já estou vendo muito, irmão, aleluia. Eu nesses 7 anos que estou aqui, eu só dei graça, né? Nem tudo humanamente você tem motivação para dar graça, humanamente, mas a minha Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor, em todas as coisas dai graças ao Senhor. E aqui Jesus pega aquilo que parece ser pouco, e a primeira coisa que Ele faz, o que Ele faz? Ele adora, Ele agradece. Está entendendo? Sem compaixão não tem provisão, sem participação não tem provisão, sem adoração não tem provisão. Se queremos desfrutar daquilo que Deus já fez, precisamos entender, porque provisão sucede a adoração. Onde tiver adoração, vai vir a provisão. Às vezes não vem o que a gente quer, mas sempre vai vir o que a gente precisa. O que a gente precisa não vai faltar. Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por aquilo que comer, por aquilo que beber, por aquilo que vestir. Isso quem faz é os pagãos, vocês não deveriam fazer. O que é que vocês deveriam fazer? Antes disso, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então a provisão sucede à adoração. É claro, irmão, é claro, é evidente que a adoração também pode vir depois de uma provisão. Recebi uma provisão, quero agradecer, amém. Você não só faz, você deve fazer. Só que a adoração, ela não deveria só vir sucedendo algo que aconteceu. A adoração precisa anteceder
todas as coisas. A adoração não deveria anteceder não só a provisão, mas todas as coisas. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que se acontecer, adora. Se não acontecer, adora também. Se ganhar, adora. Mas se perder, continua adorando. Porque você não adora porque você perdeu. Você adora porque mesmo tendo perdido, Deus continua sendo Deus na tua vida. Não é porque você perdeu que você deixou de crer. Então que a adoração anteceda, que ela aconteça, né? É claro, ela pode vir depois da provisão, né? Veio antes e pode vir depois. Adoro antes das coisas acontecer, mesmo sem acontecer, porque a adoração não tem, nunca teve, nunca vai ter nada a ver com aquilo que Ele faz. Porque se a gente só adora Ele por aquilo que Ele faz, quando Ele não faz, a gente não adora. Se a nossa adoração está linkada, atrelada àquilo que Ele faz, quando Ele não faz, a gente diz, não há motivo para adorar. Agora, se nós entendemos a essência da adoração, e a adoração não é um tempo de culto, não é um tempo de louvor, a adoração é um estilo de vida. São 24 horas de um dia, são 7 dias de uma semana, são 30 dias de um mês, são 365 dias de um ano. E a base da adoração não é nada que o Senhor faça, a base da adoração é saber quem Ele é, porque quando nós sabemos quem Ele é, mesmo quando Ele não faz, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar celebrando, nós vamos continuar o exaltando. Não é sobre o que Ele nos dá na nossa vida, mas é sobre quem Ele é na nossa vida. Tem alguém aqui que o Senhor é importante para você? Tem alguém aqui que o Senhor ocupa um lugar de honra na tua vida? Aleluia, isso é Bíblia. Salmo 29, verso 2 diz: atribuam ao Senhor a glória que Ele merece. Eu repito, atribuam ao Senhor a glória que Ele merece. Quem merece? O Senhor. O que Ele merece? Glória, a adoração, louvor. Alguém pode louvar o Senhor aqui nessa noite? Alguém pode render glórias ao Senhor nessa noite? Alguém pode exaltar o Senhor aqui nessa noite? Alguém pode bendizer o nome do Eterno nesse lugar? Porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 diz: portanto, que já estamos recebendo um reino inabalável. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus nada pode abalar. O homem é assim, o homem está firmão num dia, no outro dia está Maria mole. Mas o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus está no céu. O reino de Deus está aonde o rei reina. Aonde um rei reina, ali está estabelecido o seu reino. Jesus reina na sua casa, Jesus reina na sua família, Jesus reina na igreja. Eu creio nesse reino inabalável. Pode desabar os montes, podem rugir os mares, mas nós permaneceremos inabaláveis no Senhor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Meu Deus, eu vou repetir. Alguém entendeu? Assim adoremos a Deus de modo aceitável. É a direção, adora de um modo aceitável. Mas sabe o que é forte nisso? Que se existe um modo aceitável, existe um modo reprovável. Existe um modo que Deus diz: eu não estou recebendo isso. Se existe um modo que Ele aceita, existe um modo que Ele rejeita. E
Isso é forte. Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado, Ele merece. Mas existe um modo. E como fazemos? Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Indo para o final, Marcos capítulo 6, verso 42, 43, 44, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Hoje eu vi uma notícia na internet de algum restaurante que fez um evento de virada de ano. As pessoas pagavam o ingresso mais barato, R$500, para jantar, e faltou comida. Não tinha comida. As pessoas brigavam. As pessoas estavam dentro da piscina se esbofeteando. Queriam quebrar tudo, porque faltou alimento. Tinha lá 2.000 pessoas, algo planejado, cobrado, e faltou alimento. Aqui a Bíblia cita que tinha 5.000 homens. Só fala de homens, mas ela diz que todos comeram, todos ficaram satisfeitos. E não, ainda vai mais. Depois, pastor, é que você está muito limitado, eu tenho que viver uma vida regrada. Não, olha o que aconteceu. Todos comem, todos ficam saciados. E agora Jesus diz: sobrou, gente. Agora junta o que sobrou. Agora sim, agora as sobras pega. O problema é que a gente quer dar sobra primeiro para Jesus. Primeiro a gente quer oferecer a sobra do tempo, a sobra da força, a sobra do vigor, a sobra das finanças, a sobra do que temos. Não, a sobra eu dou. Mas ali foi o contrário. Houve a multiplicação, todos comeram, todos ficaram satisfeitos. Aí Jesus diz: gente, sobrou. Sabe o que é isso? Transbordou. Vocês estão cheios, vocês estão satisfeitos, comeram bem, amém. Mas sobrou, e se sobrou é porque tem mais gente para ser alimentado. Então não desperdiça nada do que está sobrando. Sabe por que tudo isso acontece? E mais do que acontece, acontece num lugar de improvável. O que é no deserto, irmão? Às vezes a gente está no lugar do provável e a gente se dá mal. Quem aqui nunca entrou? Alguém fala: ó, nessa empresa, se você entrar, você está com a vida resolvida. Você entrou e tua vida complicou mais ainda. Ó, essa é a vaga de emprego que, se você conseguir, nunca mais você se preocupa, nunca mais você passa necessidade. Você conseguiu, e talvez nunca passou tanto perrengue. Se eu entrar numa multinacional, eu estou com a minha vida resolvida. Quantos pensam assim, irmão? E eu não estou dizendo que você não tem que desejar, não tem sonho, não tem isso. Mas, irmãos, até o lugar provável, sem Deus, vai virar lugar de decepção. Mas agora, se Ele estiver com você, pode ser até aquela firma de fundo de quintal, meu irmão. É fundo de quintal por enquanto. É fundo de quintal agora. Estou falando de fundo de quintal, mas não estou dizendo ilegal. Eu estou dizendo pequena. É aquela que ninguém conhece, mas Deus está lá. E se Ele está lá, vai chegar a hora de ser conhecida. Quem aqui já viu grandes empresas falirem? Quem aqui já viu grandes embarcações afundarem? Porque não é uma estrutura grande que garante sucesso. Não é uma estrutura grande que vai garantir provisão. Quem é? É o Senhor. Porque com o Senhor, até no lugar improvável, vai haver recurso, vai haver multiplicação, vai haver milagre, vai haver provisão. Isaac fica no lugar improvável. Ele tem a tendência a agir como seu pai, ele tem a tendência a agir como todos estavam agindo. Mas Deus fala: não vai, fica aqui nessa terra, eu vou te abençoar. E é lá na terra da fome. Já pensou Deus falar para você: investe na terra da fome? Se Deus falar para você hoje: vai fazer uma sociedade com Elon Musk, quem é que não iria?
Mas já pensou se Deus falar para você: vai ajudar o Zezinho da esquina ali, ó? Esse improvável, esse que não tem nada a oferecer, e ele fica na terra da fome. E a minha Bíblia diz que ele não só fica, porque ele tem fé. E quem tem fé e compaixão se envolve. Quem tem fé e compaixão não depende da terra, mas sabe que pode acrescentar naquela terra. A terra é improvável, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do milagre, do sobrenatural. E ele planta. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Você tem plantado segundo as estatísticas do mundo e tem perdido. Você está olhando o que os noticiários dizem para você investir e está perdendo. Começa a dar um pouco mais de ouvido para a Bíblia e prove da provisão, do sobrenatural, do milagre, da compaixão de Deus. Se envolva, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Houve compaixão por uma multidão faminta, por uma multidão sem pastores. A provisão aconteceu. Houve participação. Os discípulos que antes queriam dispensar, agora estão servindo. Houve participação daquele que tinha o seu alimento garantido, mas que estava dizendo: do que vale a pena eu me alimentar, sabendo que muitos outros passam fome. Do que adianta eu saciar a minha fome, olha essa expressão, o meu estômago. Quanta gente hoje alimentando o seu ego, alimentando o seu estômago, e gente passando, não estou falando só de fome física, gente passando necessidade espiritual, precisando de socorro, de ajuda, de auxílio. Mas eu quero ir lá pregar um sermão. Eu quero, às vezes tudo que ele precisa é de uma blusa para aquecer do frio. Às vezes tudo que ele precisa é de uma ajuda para pagar o aluguel no final do mês. Mas eu quero dizer, eu vim aqui para trazer um sermão, porque eu sou pregador. Não, Deus não nos chamou para ser pregador. Ele nos chamou para ser cristãos, para vivermos. Ele não chamou para pregar, Ele chamou para viver. Pregar, a gente pode pregar uma vez por semana, mas viver a gente pode todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida, por onde a gente for. Tem alguém aqui disposto a se envolver com aquilo que Deus está fazendo? Tem alguém aqui que a compaixão está pegando o teu coração? Aleluia! Fica de pé, por favor. Houve ali a adoração. E é tão lindo porque a adoração não era porque havia muito alimento, Daniel. Não estamos adorando porque Deus proveu tudo que precisava, não. Adoração é porque Deus é fiel. Não tem aqui a quantidade que nós precisávamos. O cardápio que tem não é o que necessitamos. Mas a adoração não vem por conta do alimento. A adoração não vem por conta do que temos. A adoração vem por conta de saber quem Ele é. E a adoração, né? E também não era porque era o ambiente propício. Não era porque era o lugar propício. Não. Deserto não é lugar propício para milagre, porque não há recursos, não há de onde conseguir. Mas a adoração é porque Deus é fiel. Em todo tempo Ele é fiel, e Ele merece ser adorado. No deserto, com 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram, se saciaram e ainda sobrou. Ainda recolheram do que sobrou. O que é isso? Provisão de Deus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Qual é a oração de Jesus? Jesus, enche a minha despensa. Jesus, enche o meu celeiro. Jesus, dai o pão nosso de cada dia. Me dá o pão nosso de cada dia. Me dá a minha provisão diária. Do que isso fala de dependência. Eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. A provisão de Deus gera, na verdade gerou, né? Já gerou, é a provisão de Deus que gera o recurso. Mas a posição para desfrutar dessa provisão, somos nós que tomamos. Lembra o que o salmista diz no Salmo 23? Nada me faltará. Ele me leva a campos verdejantes, me leva a águas tranquilas,
refrigera em amor ao seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Mas como ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Está falando de posicionamento. Tem provisão e ele vai falar da provisão, mas ele não fala da provisão sem antes falar da posição. Efésios 1 e verso 3, e nós oramos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode bendizer ao Senhor aqui? Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Você pode dizer um aleluia? Você pode louvar a Ele? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Que nos abençoou. Algumas versões dizem que já nos abençoou. Você já foi abençoado por Deus. Já abençoou. E ele diz mais, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já abençoou e com todas as bênçãos. Já fez, já é abençoado. Aí você está me olhando agora e dizendo, pastor, mas onde está tudo isso então? Hoje nós estávamos lá, o pastor Patrício estava dizendo, gente, a gente vai reformar o altar, vamos reformar aqui. E alguém me perguntou a semana, já tem a provisão? E ele disse, já. E aonde está? E ele disse, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Humanamente não tem, mas pela fé já tem. Que já nos abençoou com as bênçãos espirituais. Que é isso, a provisão que só Ele pode fazer. Mas onde está isso, pastor? Nas regiões celestiais em Cristo. A provisão existe, mas é necessário a posição para desfrutar daquilo que Deus já fez. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome.